Seja muito bem-vindo à nossa parte 2 da trilogia de acústica. Show de bola! Se tiver qualquer dúvida, esse é o nosso e-mail institucional e as dúvidas no WhatsApp. E hoje, o que é que a gente vai ver na parte 2 de acústica? As cordas sonoras. Vamos aprender a relacionar as ondas estacionárias formadas por reflexão e interferência com as diferentes frequências nos instrumentos musicais que utilizam cordas. Bora? Revisando ondas estacionárias, particularmente em fios, que é o foco da nossa aula de hoje. Como já vimos na aula 62, essas ondas estacionárias, a partir da reflexão e interferência, são produzidas a partir desses dois fenômenos. Vamos lembrar, né? Você está vendo uma onda incidente e outra onda voltando. Quando elas interferem, em alguns pontos eu tenho energia máxima. São os ventres, esses aqui, ó. E em outros pontos eu tenho energia mínima de vibração, ondas estacionárias que não transportam energia. Ok, Carlos, isso será muito importante, será, gente? Ventre, ventre, nó, nó. Ó, já vou adiantar, de um ventre para um ventre é meio comprimento de onda, e duas barrigas é um comprimento de onda inteiro. Então me diga, se duas barrigas é um comprimento de onda inteiro, por quê, Carlos? Porque a onda subiu, desceu e voltou de novo. Se duas barrigas é um comprimento de onda inteiro, entre um nó e outro nó na mesma barriga, eu tenho meio comprimento de onda. Então anote, cada barriguinha, nó para nó, ou ventre para ventre, tem meio comprimento de onda. Isso será extremamente importante. Na realidade, é a base de toda a aula de hoje. Ok? Considere então um fio, que é uma corda de densidade linear μ. Você ainda lembra que é a densidade linear? Massa pelo comprimento da corda. Submetida a uma força de tração, força tensora, F ou T de tatu, que se encontra presa a dois pontos fixos. Segredo de cordas sonoras. Vou chamar de código genético. Cordas sonoras, qual é o código genético? Nó, nó. Você vai entender por que eu estou preocupado com isso. A corda vai vibrar de diferentes modos, formando ventres, que é a interferência construtiva, e nós, que é a interferência destrutiva. Olha só esse desenho. Nó, nó. Toda corda sonora está presa em dois pontos. Num ponto e no outro. Entre esses pontos formarão ondas estacionárias. Pode ser uma, duas, três, quatro, ok? E na prática, gente, é isso que acontece. Ó. Essa mesma corda aqui, num desenho prático em laboratório de física, você está vendo três barrigas, três ondinhas aqui. Carlos, que massa! Muito bem, gente. Note que a corda poderá ter diferentes maneiras de vibrações entre os nós. Atenção, que esse é o coração da aula. Eu quero que você olhe o primeiro desenho. Tem uma barriga, eu vou chamar de primeiro harmônico. Segundo desenho, segunda maneira da corda se formar, duas barrigas, segundo harmônico. Três barrigas, terceiro harmônico. Observe que sempre vai ficar entre nó e nó. Nó e nó na primeira barriga, nó, nó na primeira barriga, nó, nó na segunda barriga. Aqui embaixo, nó, nó na primeira, nó, nó na segunda e nó, nó na terceira. Beleza? Então, preste bastante atenção ao que eu vou dizer agora. Cada uma dessas maneiras de vibração da corda definirá diferentes frequências de ressonância. Então, gente, quando a corda vibra formando barrigas, ela entra em ressonância. Essas frequências ligadas a primeiro, segundo e terceiro harmônico são chamadas frequências de ressonância ou frequências ressonantes, que evidentemente traz consigo comprimentos de onda. O primeiro modo de vibrar, um par NN. Olha para mim, câmera, foca em mim. O número de quantidades de par NN define harmônico. Então, na primeira figura, só tem um par NN, primeiro harmônico. Na segunda figura, tem dois pares NN. O primeiro par da primeira barriga e o segundo par da segunda barriga, segundo harmônico. Terceira maneira, primeiro par nó-nó, segundo par nó-nó e terceiro par nó-nó, terceiro harmônico. Percebeu? Então, o que define harmônico é o número de pares do código genético nó-nó, pontos fixos. Entendeu isso? Muito bem, Carlos. À medida que, evidentemente, a frequência aumenta, o comprimento de onda vai diminuir. Carlos, eu não entendo por que a frequência aumenta.
Porque você está vendo, gente, que a distância entre os ventos está diminuindo. Você já aprendeu comigo que quando há um estreitamento, distância entre os ventres diminui, aumenta a frequência. Para o mesmo meio, como o mesmo meio é a corda, para o mesmo meio, se você diminui o comprimento de onda, você aumenta a frequência. Então, a frequência do terceiro é maior que do segundo, que é maior que do primeiro, porque os comprimentos de onda vão diminuindo. Carlo, que legal! Assim, a gente vai ter diferentes possibilidades de frequências. E frequência, a gente aprendeu, qualidade fisiológica do som ligado à frequência e altura, notas musicais. Se eu tenho diferentes frequências, porque eu tenho diferentes comprimentos de onda, eu vou ter diferentes notas musicais. E essa composição de diferentes notas musicais formam as melodias dos instrumentos de corda, violão, violindo, etc. e tal. Carlo, tô ficando empolgado. Pronto. Vamos agora a um momento muito importante da aula. Vamos fazer uma demonstração muito bacana. Então, para isso, eu quero relembrar. Nó para nó, lambda sobre 2. Então, cada barriguinha tem lambda sobre 2. Então, aqui eu tenho 1 lambda sobre 2. Aqui eu tenho 2 lambdas sobre 2, porque eu tenho 2 barrigas. Aqui eu tenho 3 lambdas sobre 2, 3 barrigas. Todas elas estão dentro de um comprimento L. Então, observe, o comprimento de onda vai diminuindo para o mesmo comprimento L. E a diminuição do comprimento de onda, porque está ficando mais estreito, aumenta a frequência. Ok? Perfeito? Então, podemos começar a nossa análise? Vamos lá. Primeira figura. Cada barriguinha é lambda sobre 2. Todas as cordas têm um comprimento L. Ela está vibrando de formas diferentes. Na primeira figurinha, me diga. Lambda sobre 2, uma barriga. Não só tem uma barriga, gente? Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico, vou chamar de lambda 1, primeiro harmônico. Lambda 1 sobre 2 é igual ao comprimento da corda L. Então, de novo, o comprimento da corda é igual ao número de meias barrigas. Aliás, é o número de barrigas que cada barriga equivale a metade do comprimento de onda. Então, lambda 1 sobre 2 é igual a L aqui. Vamos isolar lambda 1? Lambda 1 é 2L. Você sabe que eu estou fazendo isso para poder dar uma lambida na ferida. Cada comprimento de onda lambda 1 define uma frequência 1. Jogando lambida na ferida e substituindo comprimento de onda 1 por 2L, onde L é o comprimento da corda, teremos V igual, quem é o lambda 1? 2L vezes F1. Isola o F1. Achei a frequência da primeira barriga do primeiro harmônico. Vale 1 vezes V sobre 2L. Onde V é a velocidade da onda na corda. A gente até já sabe uma formulazinha que a gente comenta sobre ela daqui a pouco. Dividido por 2 vezes o comprimento. Segunda figura. Quantos lambdas sobre 2 tem? Tem 2, porque tem 2 barrigas. Então, o comprimento L, que continua sendo L, é 2 vezes. O comprimento de onda agora não é lambda 1, é lambda 2, porque eu estou no segundo harmônico. L é igual a 2 lambda 2 sobre 2. Atenção, eu não vou cortar 2 com 2, tá bom? Vou isolar lambda 2. 2 passa multiplicando L, passa dividindo. Não vou cortar. Daqui a pouco você vai entender por quê. Joga de novo na lambida na ferida, encontrando agora F2. Se eu já vou ter lambda 2, lembre que a velocidade é a mesma, porque ela depende só do meio. A corda é a mesma. Isolando aqui agora, ó, V igual a 2L sobre 2, que é o lambda 2, vezes F2. Vamos calcular F2, sem cortar o 2. Calculando F2 fica 2 vezes V sobre 2L. Observe, aqui ficou 1 vezes V sobre 2L. Aqui ficou 2 vezes V sobre 2L. Estou no segundo harmônico. Terceira situação. Lambda sobre 2, 3 vezes é igual a L. Só que o lambda agora é lambda 3, porque é o terceiro harmônico. Então, L é igual a 3 lambda 3 sobre 2. Isola lambda 3. 2 passa multiplicando L e 3 dividindo. Lambda 3 é 2L sobre 3. Lambe na ferida de novo. Lambda 3, eu quero achar F3. A velocidade é a mesma. Então, V igual. Quem é lambda 3? 2L sobre 3 vezes F3. Conclusão, 3 passa multiplicando V, 2L passa dividindo. F3 ficou 3 vezes V sobre 2L. Estou no terceiro harmônico. Então, gente, primeiro harmônico, primeira maneira de uma corda vibrar. 1 vezes V sobre 2L é a frequência. Segunda maneira, 2 vezes V sobre 2L. Terceira maneira, 3 vezes sobre 2L. Observe que o comprimento de onda também tem um padrão. Ó. Aqui em cima, lambda 1 ficou 2L. Aqui, lambda 2 ficou 2L sobre 2. Lambda 3, 2L sobre 3. Ou seja, esse é o resumo. Primeiro harmônico, lambda 1 é 2L.
F1 é V sobre 2L. Segundo harmônico, lambda 2 é 2L sobre 2. F2 é 2V sobre 2L. Terceiro harmônico, lambda 3 é 2L sobre 3. E o F3, 3V sobre 2L. Se fosse o quarto, 4 barrigas, lambda 4 era 2L sobre 4. E o F4, 4V sobre 2L. Conclusão. Para qualquer harmônico de ordem N, número de pares nonó, número de barrigas, teremos aumento da frequência, porque quando N aumenta, a frequência aumenta, e diminuição do comprimento de onda, porque o N está dividindo. Então, gente, a partir de agora, você precisa memorizar as fórmulas que eu demonstrei. Em cordas sonoras, cálculo de todas as frequências das várias maneiras da corda vibrar. Fn é igual a NV sobre 2L. E o comprimento N é 2L sobre N. Se N for 2, substitui aqui, acha a frequência e acha o comprimento de onda. Ok? V é a velocidade da onda e L é o comprimento da corda. Então, gente, os resultados nos faz concluir algo muito legal. É importante observar que as frequências serão múltiplas da frequência fundamental. Não entendi. Galera, a frequência fundamental é o F1. 1 vezes V sobre 2L. Está aqui, V sobre 2L. Se eu tiver 2, é 2 vezes V sobre 2L. Se eu tiver 3, é 3 vezes V sobre 2L. Então, gente, todas as frequências de uma corda sonora são múltiplas da primeira frequência, que é quando tem só uma barriga, a frequência fundamental. E essas frequências que você está vendo aí são as chamadas, como a gente já falou, frequências de ressonância. Segundo, terceiro, quarto harmônico e por aí vai. São elas que farão com que as ondas estacionárias das barrigas sejam formadas e, consequentemente, haja ressonância. Se a frequência aplicada não for múltipla da fundamental, a corda não vai formar barrigas e não vai vibrar. Lembre que ressonância é quando a frequência da fonte coincide com a frequência do corpo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você calculou que a frequência fundamental de uma corda é 100, ela só vai vibrar quando você aplicar 200, 300, 400, 500, 600, múltiplos de 100. Se você aplicar 125, não vai formar barrigas. Eu vou dizer de novo. Todas as barrigas são formadas por múltiplas da fundamental, calculada por V sobre 2L. Tá certo? Então, esta é a fórmula da frequência e a do comprimento de onda é 2L sobre N. Para você ficar tranquilo, vamos fazer um exercício. Atenção! Anote as duas fórmulas, a da frequência e a da comprimento de onda. Então, bora. Em um fio tracionado de comprimento 0,80 metros, a velocidade de propagação das ondas é 240 metros por segundo. Essa informação foi dada a você. Determine a frequência e o comprimento de onda do som fundamental. E letra B, a frequência e o comprimento de onda do quarto harmônico. Som fundamental, N é igual a 1. Deu o comprimento L, que é 0,80, e a velocidade, que é 240. Substitui na fórmula da frequência. Fn é igual a NV sobre 2L. N é 1, fundamental, primeiro harmônico. Fundamental é primeiro harmônico. Então, bora. 1 vezes 240, dividido por 2 vezes, quem é o comprimento da corda? Em metros, Sistema Internacional, 0,80. Aqui em cima deu 240, embaixo 1,6. 240 dividido por 1,6, frequência do som fundamental do primeiro harmônico, 150 Hz. E o comprimento de onda, Carlos? 2L sobre N. Né? A formulazinha pronta. Quem é o L? 0,80. Quem é o N? Primeiro harmônico, 1. Comprimento de onda, 1,6. Cara, eu podia fazer, vamos dar uma lambida na ferida? Pode. Pode. Se a velocidade é 240 e a frequência é 150, se você fizer, dá 1,6. Mas deixa eu lhe dar um conselho. Tente memorizar as fórmulas padrão, tá bom? Tanto a frequência do harmônico como o comprimento de onda do harmônico. Então, para o primeiro harmônico, o som fundamental, a frequência é 150 e o comprimento de onda é 1,6. E na letra B ele pediu quarto harmônico. É a mesma fórmula. A única diferença é que o N é 4 agora. Olha, 4 barriguinhas sendo formadas. O comprimento da corda, não esqueça, é 0,8. Ele não muda. Vamos calcular a frequência do quarto harmônico. N é 4. 4 vezes 240 dividido por 2 vezes 0,80. Lá em cima dá 960, embaixo dá 1,6. Olha como a frequência aumentou, 600. E o comprimento de onda? 2L sobre N. L é 0,8 e o N é 4.
Fica 1,6 por 4, 0,4 metros. Você concorda que realmente o comprimento de onda é 0,4? Cada barriguinha, né, meio comprimento de onda, e 2 barrigas é um comprimento de onda. Então me diga, se o comprimento total da corda é 0,80 e o comprimento de onda deu 0,4, você concorda que 2 barrigas é a metade de 0,8? Caramba, Carlos! 2 barrigas têm um comprimento de onda, porque é um sobe e desce completo. Cada barriguinha é só a metade do comprimento de onda. Percebeu que detalhe interessante? E se você usasse lambida na ferida, também daria 0,4. Se você pegar 240 e dividir por 600, também dá 0,4. Qual é a conclusão que eu chego, Carlos? Em relação ao fundamental, que é o primeiro harmônico, a frequência do quarto harmônico é 4 vezes a do fundamental. E o comprimento de onda é a quarta parte. Então, a partir de agora, se você conhecer a frequência do fundamental e pedir quarto harmônico, é só multiplicar por 4. Se você tiver o comprimento de onda do fundamental e pedir o comprimento de onda do quarto harmônico, aí você não multiplica por 4, não. Você divide, porque comprimento de onda e frequência é o contrário. Percebeu? Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Tá aí as respostas. 151,6 e por quarto, multiplicou por 4 a frequência e o comprimento de onda foi dividido por 4. Já lembra dessa fórmula? Pois é, gente, a velocidade da onda em uma corda, a gente estava dando ela nos exercícios, mas você pode calcular, certo? Aquela velocidade de 240, você teria que calcular a partir da força que é feita na corda, do pulso, e da densidade linear. A gente viu isso nos fundamentos lá de ondas, né? F é a força dada em Newton, e a densidade linear, sistema internacional, massa por comprimento, quilograma por metro. Com isso, eu acho a velocidade em metros por segundo. Vamos então relacionar agora a frequência dos harmônicos com a velocidade da onda na corda dada pela raiz quadrada da força pela densidade linear. Eu vou substituir aqui no lugar da frequência dos harmônicos V por raiz de F sobre densidade linear. Eu vou deixar N sobre 2L isolado e botar o V de lado. Ó. Fica assim, né? Ó. N sobre 2L que multiplica isso aqui. Gente, essa é a fórmula geral para a frequência dos harmônicos. Quando, se ele não der a velocidade, mas der a densidade linear e a força tensora. Essa é a fórmula geral para calcular a frequência dos harmônicos de qualquer corda. Tá bom? E essa expressão nos mostra resultados práticos muito interessantes. Afinal de contas, nós estamos pensando em instrumentos de corda. Pense no violão, pense no cavaquinho, pense no violino. Todos esses instrumentos, gente, têm uma corda fina ou grossa, que é a densidade linear. E também você pode arrochar ou afrouxar uma corda, que é o F. E todas têm um comprimento L. Então, essa fórmula aqui traz uma relação direta ou relação inversa das grandezas. Então, se eu quiser, por exemplo, uma frequência maior, se eu quiser um som mais agudo, se eu quero aumentar a frequência, vamos olhar as grandezas aqui. Atenção! Primeira maneira de aumentar a frequência e deixar o som mais agudo é fazer mais força na corda. Gente, ao fazer isso, eu tenho que manter todas as outras grandezas fixas. Então, por exemplo, quando eu estou analisando frequência com a força feita na corda, eu tenho que manter constante o comprimento, o harmônico e a densidade linear na corda. Então, para a mesma corda, no mesmo harmônico e de mesmo comprimento, se eu arrochar a corda, se eu aumentar a força tensora, aumenta a frequência. Frequência e força estão numa relação direta. Então, se eu aumentar a tração, o som fica mais agudo. Então, você que gosta de música, se você arrocha a corda de um violão, o som não fica mais agudo? Pois é, porque ao aumentar a força, aumenta a frequência. Uma outra maneira de aumentar a frequência é diminuir o comprimento da corda, ó, mantendo constante a força, a corda e o harmônico. Se você tiver cordas menores, as frequências são mais agudas. O cavaquinho, que tem cordas menores, ele torna o som mais agudo do que o violão. A música brasileirinha, muito aguda, porque tem um comprimento pequeno. Ou seja, esse instrumento aqui, ó, o cavaquinho, por ter um comprimento de corda menor, aqui, ó, o mouse, comprimento de corda menor, o som dele é mais agudo do que o violão. Não é isso? E uma outra coisa que eu posso fazer é cordas finas. Gente, cordas finas, elas conseguem sons mais agudos do que cordas grossas?
Sim, porque as cordas finas têm uma densidade linear menor. Observe que tanto o comprimento no item 2 como a densidade linear são relações inversas. Então, se eu quiser um som mais agudo, eu uso cordas mais finas, porque está dividindo. Cordas mais finas, menor densidade linear, som mais agudo. Percebeu? Caramba, Carlos, que massa! Você anotou a fórmula das frequências dos harmônicos NV sobre 2L? Anotou a fórmula do comprimento de onda 2L sobre N? Anotou a fórmula de Taylor? Velocidade é a raiz quadrada da força pela densidade linear. Viu a relação que existe da frequência com a força tensora? Maior força, maior frequência. Frequência com a densidade linear. Corda mais fina, menor densidade linear, maior frequência. E viu a relação entre frequência e o comprimento da corda? Corda menor, maior frequência. É tudo isso que a gente vai ver nos exercícios. Bora comigo, então! Física do dia a dia, lá de Goiás. Um violão possui 6 cordas. São 6 cordas para enganar o nosso amor cavalo de pau. De mesmo comprimento L, porém de massas diferentes. A velocidade de propagação de uma onda transversal em uma corda, porque a gente sabe que a corda é transversal, né? Eu vibro vertical e se propaga horizontal, é dado pela fórmula de Taylor, que ao invés de F, ele botou T, né, gente? Mas é a mesma coisa, T ou F. O importante é entender que é uma força. T ou F é a tensão na corda. Mizinho, densidade linear de massa, que é massa pelo comprimento. A corda vibra no modo fundamental, N é 1, hein? No qual o comprimento L corresponde a meio comprimento de onda. O que é isso, Carlos? Não precisa não, gente. É só você lembrar que lambda é 2L sobre N. Se N é 1, lambda é 2L. Então, de fato, o comprimento é meio comprimento de onda, porque L é igual a lambda sobre 2. Eu vou mostrar para você, mas nem precisa disso. A frequência de vibração de uma corda de violão aumentará se a densidade linear aumentar, se eu usar cordas mais grossas, a velocidade de propagação da onda na corda diminuir, o comprimento da corda for menor, o comprimento de onda aumentar ou a tração diminuir. Vamos analisar pelaquela fórmula geral. Essa é a expressão que mostra o quê? Que o som vai ser mais agudo, acabamos de ver na teoria. Se eu tiver corda mais tracionada, corda de menor comprimento e corda de menor densidade linear. Quando você olha as alternativas, gente, a única que tem uma dessas três é a segunda, diminuir o comprimento da corda. Instrumentos que têm cordas de tamanho curto, cordas de tamanho menor, emitirão som mais agudos. A única possibilidade, então, é usar cordas menores, mais curtas, instrumentos musicais que tenham um comprimento da corda menor. É a única maneira de aumentar a frequência, tá? Vamos ver as outras e ver que não pode ser as outras. Por exemplo, a letra A. Se eu usasse cordas mais grossas, olha a fórmula. Se eu usar corda mais grossa, fica mais difícil dela vibrar. A frequência diminui, ele quer que aumente. Então a A não pode ser. Vamos ver a B. Se você diminuir a velocidade, diminuir essa razão aqui, ó, isso aqui vai diminuir, porque se você diminuir a velocidade, isso aqui diminui. A frequência vai diminuir. Então não pode ser a B. Vamos ver a D. Se o comprimento de onda aumenta, a gente já sabe. Se o comprimento de onda aumenta para o mesmo meio, comprimento de onda e frequência, Batman e Coringa são inversos. Não é a D. E a E? Tração. Se você diminuir a tração, você diminui a frequência. Como eu quero que a frequência aumente, gente, só tem 3 modos de fazer isso. Diminuir o comprimento da corda, que foi a resposta correta a C. Aumentar a tração, que não tem aqui, mas seria outra maneira. Ou, qual é a outra maneira? Diz para mim. Diminuir a densidade linear. Utilizar cordas mais finas, que também não tem aqui, porque na A está dizendo que aumenta. Então, realmente, belíssima questão, letra C. Questão número 2. Questão do Enem. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento de onda efetivo, ou seja, o que a gente chama de harmônico fundamental, N igual a 1, o som produzido tem frequência de 440 Hz, que é o da corda Lá. Se a mesma corda do violão agora é comprimida na metade do seu comprimento, se eu pegar o comprimento da corda do violão e diminuir a metade, o L diminuir a metade, o que é que acontece com a frequência do novo harmônico? Se reduz a metade porque o comprimento de onda dobrou,
Dobra, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade? Quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade? Quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à quarta parte? Ou não se modifica, porque é uma característica independente do comprimento da corda que vibra? Galera, a análise é só pensar nas duas fórmulas que a gente já viu. Inicialmente, eu estou sempre no modo fundamental, que ele disse que é o comprimento de onda efetivo. Então, a frequência é V sobre 2L, e o comprimento de onda é 2L sobre 1. O que é que ele quer que você faça? Você lembra? O comprimento L é reduzido à metade. Então me diga, se você reduzir L à metade, olha a fórmula, a frequência tem uma relação inversa com L. Se você diminuir L à metade, o que é que acontece com a frequência? Dobra. E se você diminuir L à metade aqui, o comprimento de onda reduz à metade. Gente, diminuindo o comprimento da corda à metade, a frequência dobra. E, evidentemente, o comprimento de onda se reduz à metade, que ele é o inverso. Mas a fórmula mostra isso, gente. Ó, ao diminuir L, relação direta, o comprimento de onda se reduz à metade. Então, se eu diminuir o comprimento à metade, a frequência vai dobrar e o comprimento de onda vai se reduzir à metade. Qual é a alternativa que tem isso aí, gente? B, dobra, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade. Então, a frequência vai dobrar, ó, a frequência do novo harmônico, ainda no modo fundamental, né? A frequência vai dobrar e o comprimento de onda vai reduzir a metade. Porque se a frequência dobrou, o comprimento de onda é o comportamento inverso, cai a metade. Gostei, viu, Carlos? Terceira, lá vai Bahia. Fisicamente, um violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela força correta, emitem um som cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda, N igual a 1. Também conhecido como som fundamental. Considere uma dessas cordas que tem densidade linear 10 a menos 2 kg por metro. Vai ter que usar Taylor aí, né, gente? Cuja parte vibrante é de 55 centímetros de comprimento. O comprimento da corda. Tensionada por uma força de 144 newtons. Observando os valores das frequências na tabela, ele quer saber qual vai ser a nota musical. Tá aí as notas e as frequências. Vamos fazer o cálculo, depois a gente volta para a tabela. Galera, para a gente fazer a questão, vamos aos dados. Densidade linear já em quilograma por metro, 10 a menos 2. Comprimento não pode ser em centímetros. Sistema internacional tem que ser em metro. Metros. Divide por 100, 0,55. A força, o T ou F, 144 newtons. E o N é igual a 1, que é o modo fundamental, primeiro harmônico. Vamos calcular a frequência pelaquela fórmula que você já anotou, né? N é 1, L 0,55. Força tensora 144 e densidade linear 10 a menos 2. Percebeu, gente? Fórmula que resolve os problemas tudinho. Cuidado com a matemática básica aqui, vamos devagar. 2 por 0,55 é 1,1, né? Dá 1,10. Aqui em cima, 10 a menos 2 subiu 10 ao quadrado. Então, como é que ficou aqui? Ah, galera, é interessante. Ó. Raiz de 144 é 12. Raiz de 10 ao quadrado, 2 dividido 2, que é o índice do radical. Fica 10 elevado a 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 12 vezes 10, 120 dividido por 1,1. Que quando você dividir, dá aproximadamente 110. Então, me diga, qual é a nota musical 110 Hz? Você concorda, gente, que essa nota lá está 2 oitavas abaixo? Se você não entendeu, tem que voltar à aula anterior. 1 oitava abaixo, reduz a metade. A nota lá é 440 padrão. Reduziu 1 oitava abaixo, ficou 220, mais 1 oitava, fazendo 2 oitavas, cai para 110. Mas não foi isso que perguntou, não. Ele quer saber qual era a frequência das que você está vendo aí. É a lá, 110 Hz, letra E. Gostei, viu, Carlos? Mais uma, Unesp. Agora vamos lá para São Paulo. O que diz essa questão da Unesp? Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras. Tem a ver com a densidade linear, né? Para que aquelas que emitem sons mais graves, ele quer diminuir a frequência, né? Não precise ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Então tá aí, gente, o nosso querido violino. Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, sabemos, né, gente? Porque quando você aumenta o L, o comprimento, diminui a frequência. Considere duas cordas 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentam espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidos à mesma força de tração. Se elas têm a mesma densidade linear
e a mesma força de tração, gente, a velocidade vai ser a mesma, né? Então tá aí a corda 1, que tem um comprimento de 5 centímetros, e a corda 2, que tem um comprimento que eu não sei. É isso que ele vai pedir. Ó. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, ou seja, n igual a 1, ele diz que a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede 5 centímetros, você já viu aí na figura, ele quer saber qual é o comprimento da corda 2. Galera, a questão vai ser feita se você pegar a fórmula da frequência que você já conhece. Frequência é n sobre o comprimento, raiz quadrada da tração pela densidade linear. Ele está dizendo no enunciado que a frequência da corda 1 é igual a 150 vezes a frequência da corda 2. Ambas com n igual a 1, né? Então agora eu vou só substituir aqui, tá, gente? Vamos substituir, voltando aqui, ó, n é igual a 1 e tração e densidade linear são constantes. Então veja que vai ficar simples, porque eu posso cortar isso aqui. Oscar, por que você cortou? O enunciado disse que tanto a tração nas cordas 1 e 2 como a densidade linear nas cordas 1 e 2 são iguais. Eu cortei. Então ficou 1, porque n é igual a 1, né? Já substituí. 1 sobre L1 é igual a 150 sobre L2. Mas espera aí, L1 é 5 centímetros. Então, 1 sobre 5 centímetros é igual a 150 sobre L2. Carlão, você não precisa transformar em metro, não? Não, porque é uma igualdade. E em cima não tem unidade. A unidade é só centímetro. Cruzou, né? L2 é igual a 150 vezes 5, 750 centímetros. Então, para que a corda 2 tivesse a mesma frequência da corda 1, aliás, a frequência da corda 1 fosse 150 vezes a frequência da corda 2, ela teria que ter um comprimento de 750 centímetros. Só que 750 centímetros, gente, dividido por 100, dá 7,5 metros. A alternativa A. Você percebeu, gente, que as questões são apenas aplicar as fórmulas? Prova isso nessa questão aqui. Ó. Duas fontes harmônicas simples produzem pulsos transversais em cada uma das extremidades de um fio de comprimento 125 centímetros. Homogêneo, quer dizer, sempre mantém suas mesmas características, e de seção constante de massa 200 gramas, e que está tracionado por uma força de 64 newtons. Uma das fontes produz seu pulso ΔT segundos após o pulso produzido pela outra fonte. Considerando que o primeiro encontro desses pulsos se dá a 25 centímetros de uma das extremidades dessa corda, determina em milissegundos essa diferença de tempo. Galera, independente de qualquer coisa, eu preciso calcular a velocidade aí, né? E a velocidade é calculada dividindo-se a raiz quadrada da força tensora pela densidade linear. Então, será que eu consigo calcular a velocidade a partir dos dados? Vamos devagarinho. A força feita na corda é 64 newtons e cuidado agora, gente. A questão diz que a corda tem 200 gramas e 125 centímetros. Então, eu vou pedir para você pensar assim comigo. Como é que eu transformo de grama para quilograma? Divide por 1000, né? Anote aí, grama para quilograma divide por 1000. Então, 200 gramas terá 0,2 quilogramas. De centímetro para metro, eu divido por 100. Então, 125 centímetros teria 1,25 metros. Observe que a densidade linear tem que ser em quilograma por metro. Ao dividir 0,2 por 1,25, igual às casas decimais, você vai e tira a vírgula, você vai encontrar 0,16 kg por metro. E agora ficou que a velocidade é raiz. Quem é a força? 64. Quem é a densidade linear? 0,16. 64 por 0,16, gente, dá 400. Na playlist Matemática Básica para a Física, na nossa aula 2 da playlist, que está aí no meu canal, tem como dividir com números com vírgula, tá? 64 por 0,16 dá 400. Raiz de 400, 20 metros por segundo. Galera, isso é a velocidade de propagação da onda na corda. Mas olhe como é que eu vou achar a diferença de tempo. Como a corda tem 125 centímetros e o encontro se dá a 25 centímetros de uma extremidade, então isso quer dizer que a outra extremidade, o outro pulso, percorreu 100 centímetros. Gente, como é que eu vou achar a diferença de tempo? Ambas têm a mesma velocidade. Enquanto uma percorreu 25 centímetros, a outra percorreu 100 centímetros. Qual é a diferença de distância entre elas? 75 centímetros. Então, a diferença de tempo tem a ver com a diferença de distância que cada uma percorreu. Como é 75 centímetros e conhecendo a velocidade que é 20, já transformei 75 centímetros
Em metro, dividir por 100, porque a velocidade está em metros por segundo. Passa ΔT multiplicando 20. E depois o 20 dividindo 0,75. Então, isso me dá 0,75 por 20. Vai me dar... Aí, o que foi que eu fiz, gente? Isso aqui é opcional. Eu multipliquei por 50 em cima e embaixo. Se você me perguntar por quê, é porque ele pediu em milissegundos. E aí eu dou um jeito de deixar 1000 embaixo. Mas isso é relativo, tá? Então, vou multiplicar por 50 em cima e embaixo para ficar 1000 embaixo e já ter 1 milissegundos. Artimanhas matemáticas, né? 0,75 por 50 dá 37,5. 20 por 50, 1000. Isso aqui é 37,5 por 1000. 37,5 milissegundo. 10 a menos 3. A divisão por 1000 é 10 a menos 3. 37,5 milissegundos. Letra A. Questão número 6. Escolas militares. O que diz a questão número 6? Na figura abaixo, uma corda é presa a um suporte tensionada por um corpo de 500 gramas que se encontra totalmente imersa em um recipiente contendo água. Água? Determina a velocidade com que se propaga uma onda na corda. Considera a corda como um fio ideal. Deu a densidade da água, também conhecida por massa específica da água. O volume da esfera, para que o volume da esfera, Carlos? 0,1 decímetros cúbicos. A densidade da corda, essa eu sei por quê, porque é a massa linear da corda, né? E a gravidade, que é 10. Bom, galera, isso tem água aí dentro. Parece ser uma questão que eu vou precisar de hidrostática. Então, eu precisaria revisar das minhas aulas 36 a 39. Especificamente a 38, que tem a fórmula do empuxo lá. Empuxo, sim, galera, porque olha só. Se tem tração na corda, tem a ver com velocidade de propagação, né? A velocidade de propagação, toda corda tracionária tem um pulso se propagando nela. Às vezes você nem percebe sua amplitude, mas tem. Para eu calcular essa velocidade, eu preciso da tração na corda. Então, para isso, preciso de uma revisão de mecânica. Sobre a esfera atua 3 forças. O peso, para baixo, o eterno peso, de amarelo. O empuxo, de azul. Eita, qual é a fórmula do empuxo? E a nossa querida tração, que é o que interessa para calcular a velocidade de propagação. Carlos, fórmula do empuxo da aula 36. Especificamente, se eu não me engano, é a aula 38, tá? 36 a 39, na realidade. Vai lá para empuxo, é a 38, se eu não me engano. Galera, como é que eu faço agora? Fórmula do empuxo. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Martinho da Vila. Fórmula do empuxo é, gente, a densidade do líquido, nesse caso a água, volume submerso do corpo, é o da esfera, está totalmente submersa, e a gravidade. As unidades que você tem que trabalhar, sistema internacional, cuidado, densidade, quilograma por metro cúbico, volume, metro cúbico, e gravidade, metros por segundo ao quadrado. Vamos ver esses dados, parece que eles não estão nessas unidades. A densidade está em grama por centímetro cúbico, devagar. Vamos acompanhar passo a passo, vou bem devagarinho. Como é que eu transformo grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é sistema internacional? Inicialmente, 1 quilograma tem 10 a terceira grama. Quando eu vou fazer o inverso, gente, se eu digo que 1 quilograma tem 10 a terceira grama, se eu for fazer o inverso, é só trocar o sinal do expoente. Se 1 quilograma tem 10 a terceira gramas, 1 grama tem 10 a menos 3. Você inverte o expoente, tá bom? Do mesmo modo, 1 metro tem 10 ao quadrado de centímetros, ou seja, 100 centímetros. Se eu elevar ambos os lados ao cubo, porque eu preciso passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu elevo os dois lados ao cubo. Então, isso me dá que 1 metro cúbico tem 2 vezes 3, 10 a sexta centímetros cúbicos. Invertendo, 1 centímetro cúbico terá 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, gente, o grama tem 10 a menos 3 quilogramas, o centímetro cúbico 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, ó, grama 10 a menos 3 quilogramas, centímetro cúbico 10 a menos 6 metros cúbicos. Passa 10 a menos 6 para cima. Conclusão. 1 grama por centímetro cúbico tem 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Quer decorar? Para transformar gramas por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico, sistema internacional, é só multiplicar por 10 a terceira. Se quiser decorar, já bota direto, tá? A outra informação é o volume. O volume está em decímetro cúbico. Não pode, tem que ser metro cúbico. Uma coisa que eu tenho que lembrar, decímetro cúbico é litro.
bota aí na cabeça. Se você pede uma coca de 2 litros, você está pedindo uma coca de 2 decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico é 1 litro. Então, 0,1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 0,1 litro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei a relação entre metro cúbico e litro. 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. 1 litro, inverte, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 0,1 litro, 0,1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A densidade já está em quilograma por metro cúbico, o volume já está em metro cúbico, a gravidade já está ok em metros por segundo ao quadrado, as unidades do impulso, densidade, volume e gravidade já estão no sistema internacional. A massa, 500 gramas, transformando para quilo, divide por 1000, né? 500 gramas tem meio quilograma. Então, de posse dos dados, eu agora posso usar a primeira lei de Newton para achar a tração. Como ela está em equilíbrio, forças para cima são iguais às forças para baixo. Forças para cima, que é o que eu quero, tração, mais fórmula do impulso, é devagar, é devagar, é devagar. Densidade do líquido, 10 a terceira. Volume submerso, 0,1 vezes 10 a menos 3. Gravidade, 10. A massa em quilograma, que é o peso, né? 0,5 e a gravidade, que é 10. Não pode cortar a gravidade com gravidade. Percebeu, gente? Porque tem um mais aqui. Substituindo os valores, ó. Olha que legal. Quando eu substituo, 10 a terceira corta com 10 a menos 3, porque dá 10 elevado a 0, que é 1. Né? Então ficou 10 a terceira cortando 10 a menos 3, 0,1 vezes 10 é 1. T mais 1 igual a 0,5 vezes 10, massa vezes gravidade, 5. Achei a tração, gente. Com a tração, é só jogar na fórmula de Taylor. Velocidade da onda na corda, a tração é 4 newtons. A densidade linear, cuidado, ela está em grama por metro. Cada gramazinha é 10 a menos 3 quilogramas. Então, como a gente já viu agora há pouco, para transformar grama em quilograma, de novo, 1 quilograma tem 10 a terceira gramas. Ao contrário, 1 grama, 10 a menos 3 quilogramas. Então, 1,2 gramas por metro é 1,2 vezes 10 a menos 3 quilos por metro. Joga na fórmula. 4, que é a tração, dividido pela densidade linear em quilograma por metro. 1,2 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 eu posso subir. Ficou 10 a terceira. 4 vezes 10 a terceira é 4.000. 4.000 por 1,2, aproximadamente 3.333. E de acordo com as alternativas, o número em que a raiz dá 3.333, se você tivesse em calculadora, teria que fazer por tentativa 57,7 metros por segundo, letra E. Questão que puxou, porque o nosso curso também precisa que você revise questões anteriores. Você sentiu isso com muita força na aula de MHS, né? O como eu puxei mecânica. Aí eu resolvi puxar hidrostática para você. Sempre com essa surpresa, tá bom? Questão número 7. Vem agora do Ceará. Uma corda de violão vibra de modo que, num dado instante, a onda estacionária tenha 2 ventos e 3 nós. Você consegue visualizar? 2 ventos e 3 nós. Vá pensando aí, vá pensando. Considere que o comprimento da corda vibrante, o L, é 60 centímetros. Nessa situação, é correto afirmar que o comprimento de onda desta onda estacionária é. O aluno precisa ver que eu estaria no segundo harmônico. Gente, 2 ventres e 3 nós significa dizer que eu tenho 2 pares de nó. Primeiro par de nó, primeiro e segundo nó. Segundo par de nó, segundo e terceiro nó. O número de ventres define o número de barrigas. Como tem 2 ventres, 2 barrigas, 2 harmônicos. Qual é a fórmula do comprimento de onda? 2L dividido por N, onde L é o comprimento da corda e N é o número do harmônico. Como é segundo harmônico, que tem 2 ventres ou 2 barrigas, 2L dividido por 2, já que N é 2. Cortando 2 com 2, surpresa, o comprimento de onda relativo ao segundo harmônico é o próprio comprimento da corda. Já terminou a questão 60 centímetros, de fato, gente. 2 barrigas têm um comprimento de onda, lembra? E como o comprimento da corda é 60 centímetros, o comprimento de onda no segundo harmônico é o próprio comprimento da corda. Já terminou. Letra B de bola. Olha a oitava que tem uma semelhança com a sétima. E agora eu vou para a faculdade Albert Einstein de medicina. Vamos a ela. A velocidade de propagação de uma onda em uma corda pode ser calculada pela fórmula de Taylor, né? Já vimos isso hoje. Em que T é a força de tração
E μ é a densidade linear, massa pelo comprimento da corda. Considere que uma corda tem massa de 120 gramas, já tem que transformar em quilograma. 3 metros de comprimento. E que se pretende estabelecer ondas estacionárias nessa corda como representado na figura. Terceiro harmônico, 3 barrigas, 3 pares nó-nó. Nó-nó, primeiro par. Nó-nó, segundo par. Nó-nó, terceiro par. Terceiro harmônico. Para que a frequência de oscilação das ondas nessa corda seja de 30 Hz, a do terceiro harmônico, deve-se submetê-la a uma força de quanto? Galera, a aplicação daquela fórmula grandona. Ó. A frequência é NV sobre 2L mais V é a raiz de T sobre densidade linear. Lembra que essa fórmula a gente já usou muito hoje? Vamos pegar os dados? Bora? Densidade linear. Cuidado, hein? Tem que transformar para quilograma por metro. 120 gramas por 3 metros. Grama para quilograma. Já decorou? Anotou? 10 a menos 3. Então fica 120 vezes 10 a menos 3 quilogramas por 3 metros. 120 por 3 dá 40. Então fica 40 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Opcional. Diminui a vírgula, anda para a esquerda, o expoente vai para a direita. 4 vezes 10 a menos 2 quilogramas por metro. Achei a densidade linear. Ora, isso aqui eu já sabia. Ó. Se 1 quilograma tem 10 a terceira gramas, 1 grama 10 a menos 3. A gente já comentou isso, né? O comprimento da corda 3 metros, que é o L. Observe, já tem a densidade linear e o L. O N é 3, terceiro harmônico, né? 3 barrigas, gostei, Carlos. A frequência do terceiro harmônico, o F3, 30 Hz. Ele quer que você ache a tração. É só substituir nessa fórmula aqui. Então, bora. A frequência é 30, o N é 3, o L é 3, a densidade linear é 4 vezes 10 a menos 2. Vamos devagar. Vou cortar 3 com 3. Ficou 30. Aí esse 2 que estava dividindo, já passo multiplicando 30. E desse lado ficou raiz quadrada de t sobre 4 vezes 10 a menos 2. Devagarinho. 30 vezes 2 é 60. Quando eu tenho uma raiz, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Vamos elevar os dois lados ao quadrado? Eleva, Carlão. 60 ao quadrado. Raiz ao quadrado. Toda raiz ao quadrado dá o que tem dentro, né? Ó, mudei o slide, dá o que tem dentro. Aqui ficou 3,600. Qualquer raiz ao quadrado é o que tem dentro da raiz. Ficou t sobre 4 vezes 10 a menos 2. Passa agora. Aliás, eu fiz o seguinte. Eu deixei 36 vezes 10 ao quadrado, porque eu vou cortar com 10 a menos 2. Isso é só detalhes matemáticos, né, gente? Passa 4 vezes 10 a menos 2 para lá agora. 36 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 4 vezes 10 a menos 2. Olha o que foi que eu falei. 10 a 2 com 10 a menos 2 corta, porque na realidade fica 10 elevado a 0, que é 1. 36 vezes 4. Tração na corda, 144 newtons. Letra B de bola. Questão número 9. Gosto muito dessa questão, viu, gente? Adaptei para você. A figura mostra uma montagem onde um oscilador gera uma onda estacionária que se forma em um fio de 1 metro de comprimento. Então, esse fio tem 1 metro de comprimento. A massa de um pedaço de 100 metros desse fio é 20 gramas. Essas informações é para você achar a densidade linear. Nós vamos calcular, dado que a gravidade é 10. Observe que tem um corpo pendurado de 128 gramas, viu, gente? Questão discursiva, tá? Letra A. Determina a velocidade de propagação da onda na corda. Você vai usar Taylor aí, tá certo? Qual o comprimento de onda na corda? Lembra que é lambda igual a 2L sobre N? Qual a frequência? NV sobre 2L. Né? E a letra D é curiosa. Se trocarmos a massa de 128 gramas por uma outra massa, de modo que a corda não esteja mais nesse harmônico que você está vendo aí. Tu já sabe que é o terceiro harmônico aí, né? Já viu? Certo. Ele quer que ela passe a vibrar no primeiro harmônico. Qual deve ser o valor de M? Então ele quer trocar a massa de 128 gramas por outra, para que essa corda que esteja no terceiro harmônico passe a vibrar no primeiro. Calma. Devagar. Vamos começar. Letra A. Qual é a atração? É igual ao peso. O corpo que está pendurado exerce um peso. Como está em equilíbrio, é igual a atração. Como a massa do corpo é 128 gramas, em quilograma eu divido por 1.000, ou faço 10 a menos 3. Dividindo por 1.000, 0,128 kg, vezes 10, 1,28 newtons. A densidade linear, cuidado agora, tá, gente? Grama, multiplica por 10 a menos 3, ou divide por 1.000. Eu vou multiplicar por 10 a menos 3. 20 gramas teria 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E embaixo, 100 eu vou escrever como 10 ao quadrado. Opcional. Passo 10 ao quadrado para cima. 20 vezes 10 a menos 5 quilogramas por metro. Ou diminui aqui
à esquerda e aumento o expoente. Fica 2 vezes 10 a menos 4. Há mais de uma maneira de eu combinar isso aqui. É só ter cuidado para não se atrapalhar. Vou jogar na fórmula. Tração 1,28 e a densidade linear 2 vezes 10 a menos 4. O que é que eu faço aqui? Passo 10 a menos 4 para cima, passou 10 a quarta. 1,28 vezes 10 a quarta por 2. O que é que eu vou fazer aqui? 128 vezes 10 ao quadrado. Se eu andar com a vírgula duas casas, o expoente diminui para 2. 128 por 2 é 64. Qual é a raiz de 64? 8. E qual é a raiz de 10 ao quadrado? O índice do expoente dividido o índice do radical. 2 dividido por 2, 1. Então aqui vai ficar a raiz de 64 é 8 e 10 ao quadrado, raiz é 10. 8 vezes 10, achei a velocidade da onda na corda. 80 metros por segundo usando o Taylor. Como é que eu posso achar o comprimento de onda na corda? É só ver qual é o harmônico dela. Quantos pares de nó-nó? Nó-nó, primeiro par, nó-nó, segundo par, nó-nó, terceiro par. 3 barrigas, terceiro harmônico. 2L por N. Olha o comprimento da corda que é 1 metro. Então lá vou eu. 2 vezes 1 dividido por 3. 2 terços. Não vou fazer dízima. Comprimento de onda na corda, 2 terços de metro. Vamos comprovar se é verdade? É. Por quê, gente? Galera, 2 barrigas corresponde a um comprimento de onda. E realmente aqui dá 2 terços pelo seguinte. O comprimento da corda não é 1 metro? Se você dividisse por 3, ficaria 1 terço, 1 terço e 1 terço. Como tem 2 terços, está aí confirmando que o comprimento de onda é 2 terços do terceiro harmônico. Achei o comprimento de onda. Beleza. Posso achar a frequência? Posso. Qual é a frequência? NV sobre 2L. N é 3, que é o terceiro harmônico. V é 80 e o comprimento da corda é 2,4. Substituindo, frequência do terceiro harmônico, ó, F3 é igual a 3 vezes 80 dividido por 2 vezes 1. Isso dá 240 por 2, a frequência é 120. Mas, Carlos, eu poderia achar de outro modo? Pode. Vamos dar uma lambida na ferida. A frequência 3 poderia ser a velocidade pelo comprimento de onda. A velocidade é 80 e o comprimento de onda que a gente já calculou na B é 2 terços. 80 conserva, multiplica pelo inverso. 80 vezes 3 sobre 2, 240 sobre 2, 120. Deu o mesmo resultado. Cara, entendi. Eu sempre posso usar a lambida na ferida? Pode. Se você tiver 2 delas, você acha a terceira. Ou pode sempre usar as fórmulas que você já está aprendendo. Letra D, interessantíssima, tá, gente? Se trocarmos a massa de 128 gramas, ela agora não é mais 128 gramas, tá vendo? Por uma outra M, que eu não sei. Aqui era para ser o M maiúsculo, tá? De modo que a corda passa a vibrar no primeiro harmônico, qual deve ser o valor de M. Cuidado que agora, gente, só tem uma barriga, viu? Agora N é 1. Então lá vou eu. Vamos começar calculando a velocidade da onda na corda. A frequência continua sendo 120 Hz. O primeiro harmônico da corda deve ser igual à frequência do oscilador, que foi dito na questão que é a mesma, porque a frequência do oscilador não mudou. 120 Hz é a mesma que você calculou. Não é isso? Ó, qual a frequência do oscilador? 120. A frequência dele não muda quando você muda a massa suspensa, tá bom? Continua sendo 120. Bom, comprimento de onda para N igual a 1, primeiro harmônico, 2L sobre N. O comprimento da corda é 1 metro, lembra? 2 dividido por 1, 2 metros. Então, tendo a frequência, que é a mesma, não mudou. A frequência do oscilador não muda. É ela que determina a oscilação da corda. E o comprimento de onda é 2 metros. Podemos achar a velocidade lambida na ferida. Carlos, por que você não usou raiz de tração pela densidade linear? Porque eu não sei qual é a força de tração, porque a massa mudou. Então, 2 vezes 120, a velocidade é 240 metros por segundo. Tendo a velocidade da onda na corda, eu vou conseguir achar a massa suspensa. Por quê? Porque, tendo a velocidade, a densidade linear, eu posso calcular a massa suspensa. Por que fórmula? Taylor. Velocidade é a raiz quadrada da tração pela densidade linear. Fazendo isso, a tração é o próprio peso, que agora eu não sei qual é a massa, é o que ele quer. O valor de M, esse M minúsculo, é o mesmo M maiúsculo, tá, gente? Substituindo aí, elevando ao quadrado, né? V ao quadrado, do lado esquerdo, é igual a raiz ao quadrado, dá o que tem dentro dela, mg sobre μ.
Ajeitando isso aqui, isolando o m, que é o que se pede, o μ multiplica v ao quadrado dividido pela gravidade. Posso substituir os valores agora. A densidade linear é 2 vezes 10 a menos 4. A velocidade mudou, porque você mudou o harmônico. Né? Você vai ter, então, 2 vezes 10 a menos 4, que é a densidade linear. A velocidade 240, já calculada. E a gravidade é 10. Com muito cuidado, 2 vezes 10 a menos 4. 240 ao quadrado é 57.600 por 10. Feitas as contas aqui, ó, 57.600 por 2 dá 115.200, vezes 10 a menos 4 por 10. Ajeitando isso, dá 115.200. O 10 sobe negativo, 10 a menos 1, 10 a menos 5. 115.200 vezes 10 a menos 5, se eu voltar 5 casas, o expoente vai para zero. 10 a 0 é 1, dá 1,152 kg. Em gramas, é só multiplicar por 1.000. 1.152 gramas. Então, gente, a massa teria que ser maior para que o harmônico reduzisse. Note pela expressão 1, ao triplicar a velocidade de 80 para 240, a massa fica 9 vezes maior. Qual uma coisa que eu lhe peço nesse tipo de questão, gente? Quando ele diz que passou a ser primeiro harmônico, calcule o comprimento de onda relativo ao primeiro harmônico, porque a frequência não muda, que é a do oscilador. A frequência, quem determina a frequência é o oscilador. A frequência do oscilador não muda. Muito bem, Carlos. Entendi a questão número 9. Questão número 10, escolas militares, que tem uma certa semelhança com essa questão 9. Então vamos ver como é que você vai se comportar baseado na questão 9, como é que você vai fazer comigo a questão 10. Para ferver 3 litros de água para fazer uma sopa, Dona Marise mantém uma panela de 500 gramas suspensa sobre a fogueira, presa em um galho de árvore por um fio. Está tracionado, vai ter velocidade de propagação, que tem 2 metros de comprimento. Durante o processo de aquecimento, são gerados pulsos de 100 Hz em uma das extremidades do fio. Esse processo é interrompido com a observação de um regime estacionário de terceiro harmônico, n igual a 3. Determine aproximadamente a massa de água restante na panela. Deu a densidade linear do fio ou do aço, 10 a menos 3 kg por metro, a gravidade e a densidade da água. Carlos, vamos fazer a questão? Na realidade, a questão deseja saber qual a tração no fio, que ele quer saber a massa de água restante, que vai ser igual ao peso do conjunto água mais panela. Formará uma onda estacionária do fio no terceiro harmônico, como o enunciado falou. A massa da panela é de 500 gramas, que eu já transformei para quilogramas, 0,5 kg, e a massa de água é 3 kg, pois inicialmente existem 3 litros. E a densidade é 1 kg por litro. Como no processo a água evapora, devemos determinar qual o peso do conjunto, igual à tração do fio, será responsável pelo modo equivalente ao terceiro harmônico. Em outras palavras, para simplificar, gente. Na situação inicial eu tenho 3,5 kg e eu vou esquecer isso aqui. Porque o que vai me interessar é qual deve ser o peso do conjunto, que não vai ser mais 3,5 kg, porque a água vai ser evaporada pela ação do fogo aqui. Ele quer saber qual a massa da água restante na panela. Estou no terceiro harmônico, viu, gente? Como é que a gente faz, gente? Temos a densidade linear do fio de aço, 10 a menos 3 kg por metro. Temos o comprimento do fio, 2 metros. Temos o terceiro harmônico, n igual a 3. Temos a frequência do terceiro harmônico, 100 Hz. E quero a tração no fio. Que fórmula eu vou usar? A fórmula que você sempre usa, que relaciona tração, densidade linear, comprimento da corda. Substituindo os valores, 100 igual n é 3, o comprimento do fio é 2 metros, t sobre 10 a menos 3. Já vou concluir a questão, gente. É só achar a tração que vai ser igual ao peso do conjunto. Então, bora. Ajeitando isso aí, ficou 100 igual 3 quartos, que multiplica a raiz de t vezes 10 a menos 3. Vamos devagarinho aqui, tá, gente? O que é que eu vou fazer? Esse 4 multiplica o 100 e o 3 divide. Então, ficou 100 vezes 4 sobre 3 igual ao que está dentro da raiz. Como é que ficou do lado esquerdo? 400 sobre 3 igual a isso aqui. Elevo os dois lados ao quadrado. 400 eu botei 4 vezes 10 ao quadrado, mas nem precisava, que é 10 ao quadrado, tá, gente? Sobre 3 ao quadrado é igual a essa raiz ao quadrado. Então, ajeitando aqui, ficou 4 ao quadrado é 16. Aqui é 10 ao quadrado, tá, gente? 10 ao quadrado fica 10 à quarta, sobre 9. Raiz ao quadrado dá o que tem dentro. Então, com muito cuidado, vou agora cruzar, ó, 9t igual
16 vezes 10 a menos 3, multiplico 10 a quarta. Fica 10 elevado a 1. Então, a tração 9t igual a 160. Isolando a tração, 160 sobre 9. A nova tração do fio é igual ao peso do conjunto, que me permite achar a massa de água, já que a panela tem meio quilo. Então, bora. Lá vou eu. Tração é igual ao peso. Então, vamos comigo. Peso do conjunto, 160 sobre 9, que é igual a tração. Então, vamos lá. Massa da água mais massa da panela, vezes a gravidade, é igual a 160 sobre 9. A massa da água é o que eu quero. Massa da panela já foi dito que é meio quilo. Vezes 10 igual a 160 sobre 9. Com muito cuidado aqui, gente, ó. Esse 10 passa dividindo, vai multiplicar o 9, fica 90. Massa da água mais meio quilo é igual a 160 por 90, que me dá 1,78 aproximadamente. Passa meio quilo para o outro lado, a massa da água vai ser 1,28 quilogramas. É a massa da água que restou, letra A. Você percebeu, gente, a importância da aula? Puxei um pouquinho no final, mas sempre, sempre, sempre lembrando. Chama atenção para aquela questão da massa pendurada, onde a frequência não muda é a do oscilador. Aí eu calculei o novo comprimento de onda fundamental para poder chegar na velocidade. E aí eu usei Taylor, tá bom? Abração. Fecharemos a trilogia na próxima aula 66 com os tubos sonoros e aí você tá craque em ondulatória.